uma igreja comprometida com missões. Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Depois que ressuscitou dentre os mortos, comissionou a sua igreja a fazer discípulo de todas as nações. O campo é o mundo. A mensagem é o evangelho da graça. Os mensageiros são todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Os recursos para fazer esta obra são aqueles que estão em nossas mãos. Todos os recursos de Deus para o avanço da sua obra estão em nossas mãos. Somos seus mordomos. Destacamos algumas verdades importantes sobre o papel desta igreja como agência do reino de Deus na proclamação do evangelho nesta cidade, neste país e até os confins da terra. Então, fazer missões é uma obra que exige reconhecimento. Abra então aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus 28, do 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. E Jesus aproximou-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, graças te damos, Senhor, pelo teu amor e favor sobre nossas vidas. Te somos gratos, ó Pai, pelo Senhor ter nos alcançado, nos concedido a tua graça e misericórdia, e hoje salvos, tendo, ó Pai, uma vida transformada e moldada de acordo com a tua palavra, temos, Senhor, recebido do Senhor um desafio. O desafio de fazer missões, o desafio de levar a palavra aos perdidos, e que esse desafio, ó Pai, não se perca no meio da caminhada, que este seja um alvo para a nossa vida cristã, e que jamais venhamos nos desviar dele, comprometidos com o Senhor, com a tua palavra e com esta igreja, Senhor. Queremos sim, que o Senhor nesta noite nos ensine melhor, nos explique, nos coloque diante da tua palavra, com clareza, o que o Senhor quer que nós façamos, para que então a missão seja realizada. Toma, Senhor, conta da nossa vida, nos desafia a cada dia a fazer a tua vontade, para que assim o teu nome seja honrado e glorificado. Te agradecemos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Aqui, irmãos, no livro de Mateus, no livro Evangelho segundo Mateus, temos aqui no capítulo 28 e o verso 18, encontramos então que para fazer missões, essa obra exige um reconhecimento. E Jesus então diz aqui no verso 18, Jesus aproximando-se falou dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então reconhecimento de que fazer missões é depender da autoridade de Deus. É reconhecer a autoridade de Jesus aqui na terra e o seu mandamento, a sua ordenança. Essa é uma ordenança de Cristo à sua igreja. Se eu faço parte da igreja de Cristo, eu preciso levar o evangelho de Cristo aos perdidos. E levar o evangelho de Cristo aos perdidos, olhando para missões, às vezes imaginamos, como é que eu vou sair da minha casa para ir a outro país, a outra cidade? Às vezes o campo é a tua própria casa. A importância de nós levarmos a palavra de Deus aos que estão ao nosso redor. Porque a ordem, quando Cristo passa, ela é concomitante, quer dizer, é ao mesmo tempo. Enquanto nós levamos a palavra aos da nossa casa,
levamos também aos vizinhos, amigos, familiares que estão ao nosso redor, e outros estão levando a campos mais distantes. Deus tem um chamado para cada um. Não queiramos nós achar que só quem faz missões é quem vai aos campos longe. Não, nós também fazemos missões, a igreja também deve fazer missões, evangelizando os de perto, falando de Cristo aos vizinhos, amigos e familiares. E isso é também fazer missões. Então é necessário encontrar, entender, reconhecer este poder que vem do Senhor, porque achamos muitas vezes que não temos condições de falar de Cristo para alguém. Mas falar de Cristo não é difícil. Você vai falar do que Cristo fez na sua vida. Cristo tem transformado a tua vida. Você tem uma nova visão de mundo. Você tem uma nova visão de futuro. Você tem uma visão sobre o reino de Deus. Então é isso que você precisa transmitir às outras pessoas. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 20 a 24. Fica logo depois de Efésios. Efésios, aí vem Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 24. Diz assim a palavra de Deus: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivemos, irmãos, em um país, como é dito, laico, onde há uma liberdade de religião. Nós podemos expressar nossa religiosidade, nós podemos falar da nossa fé para outras pessoas, e isso não causa nem prisão, nem um tipo de constrangimento. Muitas vezes o que nos falta realmente é a disposição ou a coragem. A coragem eu falo no sentido de que às vezes tememos mais os homens do que a Deus. E quando nós tememos os homens mais do que a Deus, nós estamos colocando os homens no patamar de Deus. Isso não é viável, isso não é agradável, isso não, de forma alguma, nos ajuda a cumprir a nossa missão. Então entendemos, assim como Paulo escrevendo a esta igreja, aos Filipenses, ele diz aqui que o seu intuito, a sua expectativa e esperança é de em nada ser envergonhado. Então, às vezes a gente sente vergonha de falar de Cristo, mas não sente vergonha de falar da novela, de falar de um vizinho, não sente vergonha de falar mal das pessoas. Nós precisamos, irmãos, ter uma visão mais ampla. Ao invés de sentir vergonha de falar de Cristo, devemos nos alegrar em falar de Cristo. Sabe por quê? Todas as vezes que falamos de Cristo, nós temos uma boa nova a contar, porque a palavra de Deus, o Evangelho, significa boas novas, e sempre que falamos de Cristo, falamos de algo bom, algo que vai trazer àquela pessoa uma esperança, em meio a uma vida, irmãos, tão atribulada que nós vivemos, dias tão difíceis, cheios de tantas dificuldades, seja de doença, seja problemas financeiros, seja qual for, nós temos encontrado dificuldades, e chegar com a palavra de Deus a estas pessoas, é chegar com esperança, e tendo a convicção de que Deus está conosco, podemos falar sem medo, com ousadia, porque Ele é quem nos capacita. Ele diz aqui no verso 21, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo fala estas palavras, saiba você, meu irmão, que aquela igreja, ela sofria perseguições. Quantas pessoas morreram por falar da palavra de Deus? Nós temos a liberdade para falar e muitas vezes nos calamos.
Então esse é o ponto que deve arder no nosso coração, deve nos mover a sair da mesmice, sair da nossa rotina, a fazer alguma coisa por Deus. Para vocês terem ideia, durante a pandemia, eu recebi uma ligação de uma senhora, e essa senhora disse: eu posso falar um pouco de Cristo para você? Pelo telefone, eu nem conhecia, ela ligou aleatoriamente, caiu no meu número. Eu disse: pode sim. E ela então leu um versículo da Bíblia e começou a falar de Cristo. Olha, como Cristo é bom, explicou um pouco. E aí disse assim: o senhor gostaria de que eu ligasse outras vezes para o senhor, ou mandasse mensagens sobre a palavra de Deus para o senhor? Eu disse: minha irmã, eu lhe agradeço muito, mas eu sou pastor, né, pela graça de Deus, eu estou servindo ao Senhor, e hoje eu me senti desafiado diante da sua autoridade, da forma como a senhora está falando de Cristo. Eu lhe agradeço, eu lhe dou o meu tempo que a senhora usaria comigo, para que a senhora use com outra pessoa, e eu lhe agradeço pelo testemunho que a senhora me deu. Então o exemplo daquela senhora, da casa dela, eu não podia sair, ela também não, mas ela estava ligando para as pessoas e falando de Cristo. Talvez seja aí uma boa estratégia, para quem tem vergonha de falar, olhando nos olhos, né? Para quem tem vergonha de abordar alguém, liga, manda mensagem, faz alguma coisa. O que tu não pode é ficar parado. A nossa igreja tem gravado as mensagens, tem lá um site, né? Tem o YouTube, um canal no YouTube, com todas as mensagens que nós temos pregado durante esse ano. Vai lá, pega uma mensagem dessa, manda para os teus amigos, faz lá um comentário: olha, assiste essa mensagem com atenção. Tu bota lá no meio da mensagem vai ter uma palavra de Deus para você, para fazer ela ouvir pelo menos a metade da mensagem, né? Lá no meio da mensagem vai ter uma palavra de Deus para você, e ela vai ouvir. A palavra de Deus sempre é para nós. Você não está mentindo, você está fazendo aquela pessoa se esforçar para ouvir a mensagem de Deus. As pessoas são curiosas, então use disso para que você desafie-se a levar a palavra de Deus. Enquanto muitos, por levar a palavra de Deus, morreram no passado, nós estamos morrendo por não levar a palavra. Porque cada vez que a gente deixa de falar a palavra, nós enfraquecemos na fé, nós perdemos também a nossa esperança. Talvez esse é o motivo que muitos crentes estão passando por dificuldades psicológicas e tantas outras formas, não tendo uma vida cristã, digamos assim, genuína, uma vida cristã rotineira, né? Tendo ali seguindo os dias corretos. Nós precisamos, irmãos, nos empenhar mais. Sabe por quê? O dia se aproxima, a volta de Cristo está próxima. Não pense você que está distante a volta do Senhor. Ele virá como um ladrão na noite, quando menos se espera. E saiba que Ele tem prometido isso, e essa promessa há de se cumprir. Que seja no nosso tempo ou não, mas nós precisamos estar preparados. Quando você se encontrar com o Senhor, o que você tem a oferecer a Deus? O que vai estar nas suas mãos para entregar ao Senhor por tudo que Ele fez por você? Então, falar de Cristo nada mais é do que ser grato ao que Cristo fez por você. É ter consciência de que você foi salvo, alcançado por esta palavra, que você precisa então transmiti-la a outros. O trabalho missionário não pode esperar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e o tempo urge. Não há esperança para os pecadores fora de Cristo. Não há salvação senão no Evangelho da Graça. Ninguém pode ser reconciliado com Deus por meio das obras da religião ou dos sacrifícios. Somente Cristo é o caminho para Deus. Somente Ele é a porta para o céu. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Qualquer outra mensagem é inútil. Qualquer outro atalho somente conduzirá o homem à destruição e à perdição eterna. A evangelização dos povos é uma tarefa urgente. Deve ser a prioridade absoluta da nossa agenda. O tempo
de sermos luz para as nações, o tempo de investirmos o melhor dos recursos que Deus tem nos dado na obra missionária é agora. Esse é o tempo. Não espere a situação ficar pior. Eu conheci um rapaz que ele foi acusado de algo e por essa acusação ele foi julgado, condenado à prisão. Um crente, um servo de Deus, mas de alguma forma ele estava desapercebido, sem fazer a obra do Senhor, estava neutro, ouvindo e tudo, mas aquilo não fluía na vida dele. E quando ele foi preso, ele falou, testemunhando, dizendo que nunca na vida dele ele viveu um tempo tão próximo de Deus quanto naquela prisão. E ele disse que todos os dias ele pregava para os que estavam na cela e pregava quando tinha um banho de sol aos outros que estavam naquele presídio. E ele ficou conhecido lá como o pastor do presídio, todo mundo chamava ele de pastorzinho, porque ele saía pregando para todas as pessoas. E naquele momento ele refletiu muito sobre tudo que aconteceu na vida dele, sobre como Deus lhe colocou em uma situação que ele não esperava, mas que naquela situação ele viu o agir de Deus e usou aquilo para a glória de Deus. Tem situações, irmãos, na nossa vida que a gente não entende. Por quê? Por que Deus me colocou nessa empresa? Por que eu tenho esse vizinho? Por que na minha casa, na minha família tem essa pessoa? Tudo há um propósito, um plano maior, e Deus está no comando. E quando Deus te escolheu e te colocou neste lugar que você está, é justamente para que você faça a diferença, para que você seja luz, para que os outros ao teu redor te admirem com o sentido de querer ser igual a você. Como você tem seguido a Cristo, estas pessoas também querem te seguir. E assim como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é nosso papel fazer esta obra, reconhecendo o poder que vem do Senhor e agindo diante desse poder. Fazer missões também é uma obra que exige envolvimento. Não há missões sem envolvimento. Não tem como fazer missões sem colocar as mãos na massa. Não, eu quero fazer missões, pastor. Como é que você vai fazer missões? Não, lá da minha casa. Beleza, mas como? Não, eu vou orar. Faz parte de fazer missões. Mas para fazer missões também é necessário colocar a mão na massa. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então a gente tem que se envolver, tem que estar presente, tem que fazer parte daquilo, querer saber o que está acontecendo. Nós tivemos no domingo passado a presença de uma missionária aqui conosco, a missionária Rafaela. Os irmãos têm muito carinho e respeito por ela, mas quantos de vocês têm se importado com o que ela tem feito lá em Rondônia? É isso, Rondônia. Quantos de vocês têm se importado com isso? Tem orado por ela, tem pedido a Deus que conceda a ela oportunidades de pregar o Evangelho? Quantos de vocês têm ligado para saber se ela está precisando de alguma coisa? É importante, irmãos, envolver-se com missões, tendo este contato direto com missões. Se importar no sentido de querer saber o que está acontecendo, como está acontecendo. Voltando lá para o texto de Mateus 28, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para fazer missões é necessário ir. Ir quando você vai à escola, quando você vai à faculdade, quando você vai ao trabalho, quando você vai no supermercado, por onde quer que você vá, faça discípulos. Então coloque a mão na massa, se envolva, faça parte desse ministério. Irmãos, nós temos um grande desafio diante de nós, olhando para o nosso contexto de igreja, o nosso contexto da cidade em que nós estamos. É uma cidade estratégica, é uma cidade onde vem muitas pessoas de fora, e nós podemos atingir pessoas até de outros estados, de outros países. Veja só o tamanho do privilégio que Deus nos deu. Nós estamos em uma porta de passagem de muitas pessoas de vários locais. E se nós criarmos uma estratégia, um meio, realmente nos envolvermos para atingir, nós vamos ter um trabalho muito importante na obra de Deus, se olharmos então nesse aspecto. Mas se olharmos apenas, nós somos uma igreja do interior, do Ceará, uma igrejinha pequena, começarmos a olhar com um olhar de menosprezo, de diminuição, a gente nunca vai ser um grupo grande, nunca vamos ter uma igreja forte, representativa aqui nesta cidade. Eu preciso abraçar essa causa, eu preciso amar esse chamado, para que eu possa então me envolver mais e fazer parte desse chamado de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, 2 Timóteo 1,8 diz assim a palavra de Deus: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, né? Então, esse missionário, falando a um dos seus discípulos, alguém que ele havia ensinado a palavra de Deus, Timóteo, e ele diz então a Timóteo que não se envergonhasse. De quem? Não se envergonhasse do Evangelho, nem muito menos dele, do apóstolo. Porque quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele estava preso. E nesta prisão, o Evangelho continuava sendo anunciado através de cartas, através de testemunhas. As pessoas vinham até ele, e ele então falava com aquelas pessoas e enviava mensagens, e aquelas pessoas transmitiam essa mensagem. Então veja que o sofrimento deste homem, por estar cativo, por estar preso, não o impediu de transmitir a palavra, parecido com o testemunho anterior que eu falei, né? Então o apóstolo Paulo aqui faz com que aqueles irmãos tenham um entendimento maior sobre o Evangelho, que é o poder de Deus, o poder transformador. Saiba, meu irmão, que só existe transformação e mudança com a palavra. Não adianta você achar que alguém vai se converter somente com o seu testemunho, com a sua vida. A gente costuma dizer, né, que a vida é um testemunho. Ok, está certo. Mas não é suficiente para a salvação de ninguém, somente a sua. Então é necessário que eu fale para alguém, porque o poder está na palavra. Esta palavra que é transformadora. Lembra que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que liberta, não é o seu testemunho. Você pode ser a melhor pessoa na sua vizinhança, amigo de todo mundo, sorriso no rosto todo o tempo, mas no entanto, se você não falar a estas pessoas, você perdeu o seu tempo. É necessário que a gente fale, transmita essa palavra, porque através dela, o envolvimento com este falar, que você vai então levar as pessoas ao conhecimento de Deus, e assim a salvação em Cristo Jesus. O privilégio de fazer missões não é apenas para aqueles que têm o chamado
para sair da sua cultura e além da fronteira. Todos nós podemos orar por missões, todos nós devemos contribuir com missões, todos nós precisamos fazer missões. Toda a igreja deve estar engajada nesse projeto de consequências eternas. Então, engajar-se em pregar o Evangelho trará consequências eternas para a sua vida e para a vida daquele que ouve a palavra. A evangelização não é um programa, mas um estilo de vida. Fazer missões, ou fazemos missões na dinâmica da vida, em nosso lar, em nossa escola, em nosso trabalho e até mesmo em nosso lazer. Fazemos missões quando oramos pelos missionários, quando contribuímos para a sua manutenção no campo, tanto os que descem ao poço como os que seguram a corda são igualmente comprometidos com esta tarefa de consequências eternas. Lembre, irmão, quando alguém sai da sua cidade para ir a um campo distante pregar o Evangelho, ele está confiando em Deus, primeiramente, mas também em nós, como irmãos em Cristo. Então a missionária precisou viajar de lá até aqui para reforçar que ela está precisando de ajuda. Diante da pandemia, algumas igrejas cortaram sustento, outros irmãos deixaram de contribuir e o sustento dela baixou para 75%. Então, ela tem carências e é necessário que haja, então, mantimento. É necessário que outros se empenhem em ajudar. Faça um compromisso. Estou usando aqui ela como exemplo, mas poderia olharmos para a missão como um todo. Nós temos um programa missionário aqui na igreja de contribuição. Fizemos uma promessa de fé no início do ano. Quanto você iria contribuir durante os meses deste ano com missões? E aí alguns irmãos colocaram os valores. A gente fez uma perspectiva de alcançar R$300 por mês. Iríamos ajudar 2 missionários e ficar um caixa reserva para a gente ajudar esporadicamente, no caso de um acidente, no caso de uma doença. Então ficar com um emergencial. Desses R$300 que a gente estipulou, nós alcançamos 200. Beleza, agradecemos a Deus. Desses 200, no decorrer desses meses que nós estamos, 8 meses, esses 200 já baixaram para 70. Não estamos conseguindo ajudar nenhum, que o alvo era R$100 para cada. Então veja, irmãos, o que é compromisso? O que é envolvimento? Se eu boto a mão lá e digo, eu vou fazer, eu tenho que me comprometer. Você pode achar, não, pastor, mas é tão pouco que eu acabo me esquecendo. Nós temos aqui o Zaqueu de saia, né? A irmã Luciene, o nosso Zaqueu, a irmã Paula, elas estão aí para fazer vocês lembrarem. Então, se vocês precisam de lembrete, é só avisar, irmã, me lembre, para eu não esquecer dessa ajuda. Certamente elas vão te lembrar. Mas é importante, irmão, o nosso compromisso. É um compromisso que eu fiz com o Senhor, lembra? Esse compromisso foi com Deus. Não foi comigo, não foi com essa igreja, mas com Deus. Então, responda com este compromisso. Certamente cada um colocou o que podia, mas pode ter acontecido algum imprevisto. Pastor, aconteceu um imprevisto, não deu para eu continuar. Eu entendo, irmãos, e certamente Deus também conhece o seu coração. Mas quando puder, volte. Coloque em dias o que ficou atrasado, porque aí a gente tem como ajudar mais pessoas. Vocês não imaginam quantos missionários lá estavam nessa associação que eu fui. Haviam mais de 20 missionários, todos com sustento incompleto. Depois dessa pandemia, houve uma queda muito grande das entradas das igrejas e com isso respingou nos missionários. Então a gente precisa se movimentar, fazer alguma coisa para alcançá-los, para poder ajudá-los, para levar um auxílio àqueles que estão lá no fundo do poço, resgatando as almas perdidas. Nós que estamos aqui em cima, segurando a corda, não podemos soltar, porque vai uma sobrecarga, porque alguém tem que segurar. Então, quando muitos soltam, às vezes não tem mais como sustentar o missionário. É necessário que todos nós estejamos lá, sustentando com um pouco de força que nós temos, com um pouco de recurso que temos, mas ainda assim sendo fiéis
comprometidos com o Senhor. Fazendo assim, estaremos cumprindo esta grande missão. Em terceiro e último lugar, fazer missões é uma obra que exige os melhores investimentos. Lá no verso 20 de Mateus 28. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, fazer missões através do investimento na obra. Investir em missões, investir em seminaristas, investir em dons e talentos, em pessoas para se capacitar para o reino de Deus. Nós estamos passando por uma carência na igreja, uma carência na área da música, precisamos de um instrumentista, e certamente há uma necessidade grande nesta área. Nós precisamos pensar em investir em alguém. Quem está disponível a aprender, a se dedicar, a poder ser usado na igreja? Então é um desafio, alguém que se coloque nessa missão, e o desafio nosso como igreja é investir nessa pessoa, capacitando, pagando um curso, um treinamento, para que ela possa estar se preparando para exercer esta função dentro da igreja. Então, fazer missões também engloba isso, também encaixa essa necessidade da igreja. Então, ensinar é nosso papel como igreja. Ensinar as pessoas a palavra, ensinar um comportamento novo, ensinar a ser bons gestores de como controlar os seus recursos, para que haja então sustento na sua casa, na casa de Deus e na obra missionária. Então é necessário ensinar. O que nós temos feito aqui desde que chegamos, ensinamos. E muitas vezes até me torno repetitivo no ensino, mas é porque ainda não aprenderam. Muitos precisam ainda revisar. Lembro meu tempo de infância, né? A escola era muito generosa comigo, né? Porque às vezes eu não passava de primeira, aí a professora disse, vamos fazer uma recuperação para o meu filho conseguir passar. Eu fazia a recuperação e não passava. Aí a professora, meu filho, o que é que eu faço com você? Tia, me ajude. Vou fazer uma a recuperação da recuperação. Mas só desse jeito para eu passar, né? E aí, graças a Deus, dava certo. Então, às vezes, o ensino precisa ser reforçado. Vamos lá, vamos tentar de novo. Talvez vocês não entenderam do jeito que eu falei. Vamos por aqui. Às vezes não tem como aprender só com palavras. Vamos aprender com ações. Como é que a gente faz na prática? Irmãos, eu tenho me desdobrado em poder ensinar a vocês, passar o conhecimento que Deus tem me dado. Mas eu sinto muita dificuldade no sentido de ver em vocês esses ensinos sendo absolvidos e praticados. Não adianta, irmão, passar anos e anos vindo a uma igreja, só ouvindo aqui e deixando sair por aqui. É preciso gravar no coração, é preciso colocar em prática, é preciso viver a fé cristã. Lembra que quando nós formos para o céu, cada pessoa que você conduziu a Cristo, ele será uma coroa, será um prêmio de Deus para você. Quantas coroas estarão reservadas para você no céu? Quantos prêmios, quantos galardões estarão te aguardando? O que você tem feito pela obra do Senhor? Ame isto, porque foi este amor de Deus por você que te resgatou. Hoje você é quem você é, você tem o que você tem, você está onde está, porque Deus te ama e te colocou neste lugar. Então, meu irmão, abraça essa causa, ame esta obra, vista essa camisa, leve esta palavra, e certamente Deus será glorificado através da tua vida. 2 Coríntios 12:15, diz assim a palavra: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma,
Se vos amo, se mais vos amo, serei menos amado? Então a questão aqui que o apóstolo Paulo levanta é que se eu demonstro o meu amor por vocês, se eu me esforço o máximo que eu puder, qual é a recompensa que eu tenho disso? É o amor de vocês. Então Paulo estava dizendo, olha, quanto mais eu amo, eu mais serei amado. Quanto mais eu trabalho, me esforço para levar a palavra de Deus aos perdidos, mais perdidos serão resgatados e salvos pelo Senhor. Então este esforço vale a pena. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Entenda o seguinte, o papel do crente, do cristão, é pregar a palavra. Lembra disso, não é salvar ninguém, pregar a palavra. Quando eu prego a palavra tem o poder, juntamente com o mover do Espírito Santo, de resgatar os perdidos. Mas eles só serão resgatados e salvos com a palavra, com a pregação da palavra. Então eu sou um instrumento, eu faço parte do roteiro. Deus me escolheu, me deu uma palavra e eu preciso transmiti-la para que outros sejam alcançados. Quando isso acontece, eu sou galardoado, sou premiado. Levei uma pessoa a Cristo, louvado seja Deus por isso. Mas não para por aí, é necessário haver uma continuação. Além de levar a pessoa a Cristo, é necessário fazer discípulos. Então fazer discípulo leva tempo, não é da noite para o dia. Como foi que você se tornou discípulo de Cristo? Levou um tempo. Você ia para a escola dominical, ia para o culto de oração, ia para os cultos à noite. Você passou a conviver com os irmãos, aprender o que é o viver cristão, para então tomar a decisão de realmente ser um cristão e fazer a obra de Deus. Então tudo isso levou um tempo. Assim também é o investimento que nós devemos fazer no reino. Investir nossa vida, nosso tempo, nosso recurso, nossos dons, nosso intelecto, nossa capacidade. Deus tem nos dado muitas coisas, muitas. E aquilo que Deus tem nos dado deve ser usado para a glória dele. Somos apenas mordomos de tudo que Deus tem nos dado. Somos apenas cuidadores. No final das contas, tudo é de Deus. Então, por esse motivo, eu devo cuidar muito bem, porque não é meu, é do Senhor. E um dia eu vou prestar conta com Ele. Então, a vida que Deus te deu, e Ele pediu que tu usasse essa vida para a glória dEle. Como você tem usado? Como vai ser devolver ao Senhor essa vida que Ele te deu? Como você tem multiplicado esse dom que Deus tem te dado? Então ensina aquilo que você tem aprendido. Faça com que os seus dons sejam transmitidos a outros. Assim você vai fazer prosperar a obra de Deus. Não podemos cumprir a agenda estabelecida por Cristo de ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações sem fazer investimentos financeiros na obra. Somente uma igreja fiel na mordomia dos seus bens pode ser missionária. Somente uma igreja generosa no ofertar pode ser luz para as nações. O melhor e mais duradouro investimento que fazemos na salvação de vidas, o melhor e o mais duradouro investimento que podemos fazer é na salvação de vidas. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. O dinheiro que investimos em missões é uma semente que se multiplica e produz frutos para a vida eterna. Mas não é suficiente apenas investirmos, ou investimento de recursos financeiros. Precisamos também investimento de vidas. Pessoas que vão para a obra, ou pessoas que se dispõem a servir a Deus. Precisamos também de investimento de vida. Deus chama alguns para ir, outros para ficar. Uns devem estar na ponta da corda, descendo nos lugares sombrios para resgatar as ovelhas perdidas. Outros devem estar na outra extremidade da corda para sustentar aqueles que descem com a provisão necessária. Missões
não é trabalho de um missionário visionário e aventureiro que deixa sua terra, sua cultura e embrenha-se no meio de tribos, de povos para levar a luz do Evangelho. Missões é um trabalho planejado, onde a igreja toda se dispõe a fazer seus melhores investimentos para mais pessoas sejam alcançadas e salvas pelo Evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma igreja, para quem ainda não sabe. Icapuí é um local onde Deus tem nos aberto uma porta. Irmão Rogério, juntamente com a Rosiane, e seus filhos estão ali abrindo as portas de sua casa para o início de uma igreja. Nós temos lá, irmãos, em média, 40 crianças e adolescentes. 40. É mais ou menos a metade, 20 menores e 20 adolescentes. Então nós temos um grupo já iniciando, uma igreja iniciando. E eu digo a você, invista nessa obra. Vá conhecer, se importe com ela. Os irmãos abrem a porta da casa deles. Os irmãos estão doando dividindo seus bens, para que aquelas crianças sejam beneficiadas. Muitas delas vão com fome, pensando no lanche que tem no final. Mas é necessário que a gente sacie a fome espiritual, como também a fome física. Então, se algum irmão, no fundo do seu coração, quiser colaborar, contribuir com este irmão que tem aberto a sua porta para o Evangelho, faça com amor, se importe com esta obra também. Irmãos, futuramente a gente vai ter ali um prédio, uma igreja reunida, mas para que isso aconteça, precisa o envolvimento de todos. Precisa a gente amar verdadeiramente essa obra, amar a nossa igreja, amar as filhas que esta igreja vai gerar, amar o crescimento desta obra. Na última quinta-feira, a gente passou um mês sem ir lá, não foi, irmão? Um mês, mas o irmão providenciou alguém que trouxesse a mensagem para aquelas crianças, elas não ficaram desassistidas. E nessa quinta-feira que eu estive lá com eles, alguns expressaram a alegria de nos ter de volta, Diz, pastor, nós estávamos com saudade do Senhor. E foi maravilhoso poder pregar a palavra, e 5 dos que ali estavam ouvindo a palavra entregaram a vida a Jesus. 5. Isso é uma alegria, uma motivação a mais para fazer aquela obra. É ver que não é uma brincadeira, a gente não está lá só entretendo o menino, não. Estamos lá investindo no reino de Deus, olhando o futuro, imaginando que aquelas crianças cresçam, se tornem os músicos, cantores da igreja, os pregadores da igreja. É um futuro, está sendo construído. Mas para que isso possa seguir adiante, é necessário que cada um de nós coloque lá um tijolinho. Eu estou fazendo a minha parte, irmão Rogério e família fazendo a parte dele, e outros que têm chegado lá. Hoje, esse sábado agora, tivemos lá mais 2 famílias visitando o trabalho, apoiando o trabalho. Então, se você ainda não conhece, mesmo nas redes sociais sendo lá divulgada, se esforce. O irmão Ítalo está aí preparando já um esboço do que será o prédio da igreja, está fazendo lá a arquitetura do prédio, montando lá o desenho, e futuramente a gente poder já colocar a mão na obra, levantar um prédio. Eu sei que isso custa caro nos dias de hoje, mas nada é impossível ao que crê. Nós cremos no poder de Deus e sabemos no que Deus pode fazer através do seu povo. Nós pedimos, irmãos, que vocês se importem com isso. Orem pela obra missionária. Se importem com os que estão no campo distante, quanto os que estão perto de nós. Sejamos nós também um missionário. Façamos missões. Concluindo então, 1 Pedro 4:1. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o dom dado por Deus é para o serviço. E devemos então servir ao Senhor como bons dispenseiros,
O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa de Deus. Você cuida da dispensa de Deus. O que é que tem na tua dispensa para que você possa doar? Amor, paz, alegria, esperança. Há tantos que não tem nada disso na sua dispensa. E nós podemos repartir, dividir. Então façamos isso com alegria. Esta igreja tem o privilégio de ser uma agência do reino de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país. E também no mundo inteiro. Cumpramos nossa missão enquanto é tempo. Então é tempo de fazer missões, façamos com alegria. Então não fuja do seu chamado. Seja uma ferramenta que Deus quer usar. Deus quer usar você para pregar o evangelho, para fazer missões, para apoiar os missionários que estão no campo. Então se você tem dificuldade, se você ainda tem alguma dúvida, se você quiser esclarecimento e ajuda, como eu posso ajudar, pastor? Me procure, terei a maior alegria de lhe indicar o que você pode fazer e como fazer missões, tá bom? Precisamos da ajuda, irmãos, nesse trabalho que temos feito lá em Capuí. O trabalho tem sido realizado por mim nas quintas-feiras e nos sábados pelos irmãos. Eles têm dado discipulado às crianças que têm se convertido e também tem um momento de lazer lá com as crianças. Ele tem feito lá uma quadra de areia, um campo de areia para as crianças jogar vôlei, tem lá um parquinho para os menores brincar, e a gente tem feito de tudo para que aquelas crianças sintam o amor de Deus e possam verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus. Se você puder fazer alguma coisa, fale conosco, com o irmão Rogério, comigo, para que a gente possa então investir mais naquela obra e ver essas crianças crescer para o reino de Deus. Estamos aqui hoje à noite falando com ele, pensamos na ideia de a gente comprar Bíblias, pelo menos para entregar aqueles que já fizeram a decisão ao lado de Cristo. Então crianças que vão lá ouvir a palavra, mas não tem uma Bíblia. Então é necessário que a gente faça um investimento como esse, comprar Bíblias para oferecer àquelas crianças e elas possam aprender mais da palavra. Então talvez essa seja uma oportunidade de você contribuir, participar, investir na obra de Deus, tá bom? Então temos muitas ideias, precisamos de muitos recursos, mas esperamos no Senhor e que o Senhor fale ao seu coração nesta noite, para que você possa nos ajudar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre nós, retira da nossa mente, do nosso coração, qualquer impedimento que exista para que não façamos a tua obra. Nos ajuda, Senhor, que a cada dia estejamos mais dedicados, sejamos, ó Pai, empolgados na tua obra, vejamos, ó Pai, a necessidade e nos importemos com ela, façamos alguma coisa para mudar a realidade. Ter, Senhor, uma igreja sendo implantada é uma grande alegria realmente para o teu reino, é um grande desafio, mas acima do desafio está a satisfação de ver pessoas sendo resgatadas, uma igreja iniciando, uma futura irmã para trabalharmos juntos na expansão do teu reino. Abençoa, Senhor, o irmão Rogério e família, que tem sido ali um missionário naquele lugar, fazendo a conexão das crianças com o reino de Deus e com a tua palavra. Assim também a sua esposa, seus filhos. Vem abençoar, Senhor, esta igreja, no que ela tem feito parte de missões, contribuindo com os nossos missionários, a Rafaela, a Daniele. Vem abençoar, Senhor, nossas missionárias no campo. Te peço pela Rafaela, porque ainda está em viagem, não chegou ainda no campo, ainda está visitando igrejas. Que o Senhor conceda a ela os recursos necessários. Te peço também, Senhor, vem abençoar esta igreja e suas contribuições, que possam ser suficientes, ó Pai, para o estabelecimento desta obra e também a expansão do teu reino, com a implementação de outros ministérios, com a implantação de novas igrejas. Toma, Senhor, nosso coração, nos rendemos aos teus pés, faz de nós, ó Pai, instrumentos teus neste mundo, que Aracati, ó Pai, se torne conhecido como uma igreja que realmente tem amor pela tua obra, uma igreja que investe no teu reino,
que vê, Senhor, o teu reino como um campo vasto a ser alcançado. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus, esta graça, em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.